Agora para o nosso conteúdo, né? Deixa eu pegar aqui o Colab, só para a gente poder ver. E a gente está entrando na... É a última? Acho que é a última gerência de fato assim bem conhecida, que é a gerência de arquivos. Tá? Então acho que depois de gerência de arquivos nós temos segurança, eu acho que é segurança, alguns outros pontos especiais de sistemas operacionais, e a gente fecha com máquinas virtuais, mas é um material bem tranquilo, mas 3 semanas de aula e acabou-se, não tem nada muito, né, nada muito complicado não, é um material mais tranquilo. E gerência de arquivos também, embora tenha assim, a quantidade de slides você vai ver que ela é um pouquinho maior, tem 47 aqui, chama uma quantidade grande, mas tem muita figura explicando muitos elementos que ocorrem. Então tem esse material e na quarta-feira tem mais um material e já acabou a gerência de arquivos também, né? Os conteúdos agora são mais simplificados. Tá? E qual é então a ideia da gerência de arquivos? Né? Ela talvez não seja tão importante ou tão relevante como a de processos, obviamente, que é a de tarefas, que é a principal, ou como a de memória, né, que ajuda a de tarefas a funcionar, mas a gerência de arquivos ela funciona como suporte, né, porque a gente vai ver que tem muito conteúdo que o processo, que a tarefa precisa, que vai estar em arquivo. Né? Pode falar. Esqueci, né? Desculpa. Eu já estava, de novo, não, esqueci. Eu já estava falando aqui de novo e me empolguei. Pronto, agora tá. Agora, pronto. Ainda bem que eu não tinha saído da primeira tela ainda. Né? Então, o bom é que a gerência de arquivos ela vai estar dando suporte, a princípio, para a gerência de memória, né? E na sequência para a gerência de processos. Então, a ideia de arquivos é uma ideia interessante, que ajuda de fato a organizar conteúdo e também a forma de como acessá-los. Então, o que é a ideia, o que é o conceito de arquivos? Né? Então, o arquivo ele é, na realidade, um conjunto, né, de informações, de dados, que estão armazenados, né, com uma certa estrutura, vamos chamar assim, né, geralmente num dispositivo não volátil, né, para que ele fique salvo de fato. Né, ele vai ter um nome, um identificador, vamos chamar assim, ou pelo menos um mecanismo, uma referência que vai permitir aquela localização. Tá? Se a gente for pensar no lado do usuário da aplicação, o arquivo é a unidade básica de armazenamento. Né? A gente está falando ali de bit, de byte, de bloco, de frame, 4K, não sei o que, mas para o usuário final, ele não trabalha com isso. Ele assim, me dá aí 4K. Não, eu quero o arquivo tal, né? O usuário não está preocupado com frame, com quadro, com região de memória, 512, não tá. O que ele fala não, eu tenho aqui um aplicativo que tem 5 arquivos, eu tenho um arquivo tal, eu tenho um arquivo disso, um arquivo daquilo outro. Né? E consequentemente a gente acaba organizando os nossos arquivos em diretórios, né? Aquelas estruturas hierárquicas ali para poder servir como organização. Então assim, na gerência de arquivos, né, quando você consegue organizar física e logicamente arquivos e diretórios no dispositivo, isso é conhecido como sistema de arquivos. Tá? Então o sistema de arquivos é ali a nossa coleção, né, de arquivos, de diretórios que está organizada tanto física quanto logicamente. É só para contextualizar e dar uma ideia geral do que é arquivo. E aí eu estou achando que eu repeti, né? Eu tenho um slide copiado e colado, mas tudo bem. Então tem um slide duplicado. Então só para lembrar, acho que não precisa, a figurinha que eu peguei do Mazieira, a minha figura era preta e branca, essa aqui está um pouquinho mais colorida, que dá essa ideia da organização de um sistema de arquivos, né? Se você pegar lá o teu computador, você vai ter lá as unidades, os volumes, né? Os vários diretórios, os vários arquivos, que é mais ou menos como está organizado aqui. Então essa é a ideia de um conceito de sistema de arquivos, né? Você tem uma forma organizada, lógica, para gerenciar o teu conteúdo que tá disponibilizado. Tá? E o legal é que essa forma de organização ela é padrão para todos os SOs. Né? Você pode pensar aí, pegar
os SOs modernos, dispositivos, de mobile, os sensores, se você conseguir ler algum arquivo de sensor, é esse padrão é o padrão usado para tudo, né? Não tem distinção, não é uma, quem criou isso aí foi a Microsoft, não, se criou, não sei, mas que todo mundo usa, segue esse padrão, todo mundo segue e tem funcionado bem até hoje. Um ponto interessante de arquivos, né, é que a gente todo mundo conhece, os arquivos eles são, vou dizer, formados ou organizados, caracterizados, como está aqui, né, por atributos e operações. Então, cada arquivo ele possui os seus atributos: nome, tipo, tamanho, data de criação, do último acesso, última modificação, data de não sei o que, quem é o proprietário, qual é a permissão de acesso para um usuário, para um grupo, para não sei o que, onde é que ele está localizado, né? O caminho a qual ele pertence, se ele é um arquivo, sei lá, premium, um arquivo comum. Então tem N atributos aí, de fato, varia, depende de cada sistema operacional, que eles servem de elementos que caracterizam o arquivo, né? Eles meio que identificam o que é o arquivo, como é que ele funciona, qual o seu conteúdo, algo do tipo assim, tá? E, via de regra, cada sistema de arquivo ele tem os seus próprios atributos, tá? Então, todo arquivo vai ter nome, vai ter tipo, você vai conseguir ver o tamanho dele, talvez você vai conseguir ver permissões, né? E aí, o resto, ou atributos adicionais, aí eles são mais vinculados a cada ideia de sistema de arquivo. Mas, basicamente, arquivos eles são caracterizados, são reconhecidos porque eles têm algum tipo de atributos. Já na ideia de operações, né, o que a gente consegue fazer basicamente com um arquivo é criá-lo, né? Aí quando a gente fala que eu vou criar um arquivo, o criar um arquivo é alocar um espaço, né, para esse arquivo lá no nosso dispositivo não volátil, no nosso disco, que é o padrão, e a gente cria espaço e define atributos para ele. Qual o nome dele, qual o tipo, a data. A gente, né, aloca um espaço onde aquele conteúdo vai ser de fato armazenado, vai ficar armazenado e acaba tipificando aquele arquivo, né? Então a criação nada mais é do que isso. A gente consegue abrir um arquivo, a gente consegue ler um arquivo, escrever, mudar atributos, nome, tipo, extensão, aquele tipo de coisa. A gente consegue fechar um arquivo e obviamente consegue também remover um arquivo. O interessante é que tem várias operações que elas são executadas ou implementadas utilizando uma única operação básica, né? Então, a cópia de um arquivo, a movimentação, o renomear de arquivos são funções, são operações que são construídas com operandos básicos. Por exemplo, né, acho que você que conhece Linux, né? O CP é o copy, né? Você consegue copiar. Mas se você quer mover um arquivo de um diretório para outro diretório, você usa o MV. Se você quer renomear um arquivo, você também usa o MV, né? Você só dá um MV do nome atual para o nome que você quer. Então, via de regra, as operações mais básicas relacionadas a arquivos, elas são poucas, né? E assim, de fato, o resultado da operação são variações. Eu consigo copiar um arquivo, um diretório. Então, a função de copiar é a mesma, tá bom? Formatos de arquivo, né? Então, assim, a gente já viu ali que um arquivo ele vai ter atributos e que ele tem operações. E geralmente o atributo ele nos diz qual é o formato do arquivo, ou ele dá uma ideia para a gente de qual é o formato do arquivo. Mas não somente o atributo é capaz 100% de dar essa ideia. Primeiro porque existem vários formatos de arquivo, né? Tem formatos diferentes, né? E tem formatos que são acessíveis ao usuário e não. Então, por exemplo, o núcleo do sistema operacional, ele não reconhece todos os formatos, até porque ele não precisa, né? Ele precisa reconhecer arquivos binários, né, e executáveis, aqueles que vão estar lá de fato executando o código que ele precisa, a função que ele precisa fazer, e bibliotecas.
Então, o núcleo do sistema operacional, quando ele trabalha com arquivos, ele reconhece somente dois tipos ali. Aquilo que vai executar e aquilo que é a biblioteca que ele pode chamar. Biblioteca em C, em Python, e eu não sei o que for lá. O resto, para ele, é sequência de bytes. Né? O núcleo do sistema operacional olha para um arquivo TXT ali e vai dizer, byte. Byte está assim, 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 assado. Ele pega lá um arquivo .doc, é um byte assim, 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 assado. Tá? Desculpa. O núcleo do SO não está muito preocupado em conhecer. Ele quer fazer a função dele, que é gerenciar todo o processo, então ele reconhece aquilo. Já o nosso o arquivo do lado do usuário, não. O arquivo do lado do usuário ele já é um pouquinho mais rebuscado. Né? Então, aquilo que não é executável, aquilo que não é biblioteca formal, que é sequência de bytes para o núcleo, para o lado do usuário tem N formatos. Né? Formato dos mais variados tipos e ideias ali. Então, o primeiro formato, que é também aquele que o SO não está preocupado, é a sequência de bytes. Então, é basicamente um arquivo onde ele é formado, estruturado por uma sequência de bytes. Né? Aí, obviamente, ele tem uma estruturação, algum tipo de padronização, de cabeçalho, que ajuda a entender o que ele é. Então, arquivos que contêm imagens, músicas, textos, eles são geralmente vistos como arquivos sequência de byte. Né? E aí eles têm alguns delimitadores ou formatadores que ajudam o usuário ou a aplicação a entender o formato. Né? É o caso dos arquivos de imagem. JPEG, GIF, PNG, TIFF, eles são classicamente arquivos que você tem a tua informação ali sequenciada, uma após a outra, né? Uma parte da figura, uma parte um pixel aqui, o próximo pixel. Só que eles têm um cabeçalho que diz qual é o formato deles. Esse cara é JPEG, esse cara é GIF, esse cara é PNG, ele é TIFF, ele é não sei o que. Então, os formatos você tem estruturas dentro do arquivo, né, geralmente no começo do arquivo, como tipo um cabeçalho mesmo, que ajudam a definir o conteúdo que ele vai ter. Outro tipo de formato de arquivo são os arquivos de registro. Né? Alguns SOs antigamente, os SOs modernos não fazem isso, eles usavam arquivos que eram baseados em registros. Né? Então, de fato, você tinha tipo uma estrutura ali e uma ideia de um arquivo que era uma chave barra valor. Né? Então, o arquivo ele era uma sequência de registros, digamos assim. Em vez de ele ser uma sequência de bytes, ele era uma sequência de registros. Aí elas poderiam ter tamanho fixo ou tamanho variável. É como se cada parte do meu arquivo, cada sequência do meu arquivo, tivesse, por exemplo, uma estrutura, né? E aí eu fosse colocando conteúdo conforme aquela estrutura. Tá? Acho que a figura tem um exemplo bem legal. Esse meu arquivo ele está ali, né? Ele é formado por uma sequência registro 1, registro 2, 3, 4, 5 e vai embora. Né? Onde cada registro desse, ele tinha essa estrutura: nome, CPF, idade, peso e altura. Tá? E aí você ia inserindo esse conteúdo, como se fosse mais ou menos um banco de dados. Tá? Isso obviamente não é usual, né? SOs modernos não implementam isso. Era para SOs específicos, que era o caso do Open VMS, que eu acho que era um SO dos anos 80. Tá? É um negócio bem antigo, mas para conhecimento existiu algo desse tipo. Tem algo bem parecido, né? Aqui a gente tinha Opa, eu acho que eu não mudei, foi o... não, minto. Ainda é a ideia. Alguns SOs, né, não implementam nativamente um arquivo de registro, tá? Eles não implementam mais isso, eles não conhecem. Ou o meu arquivo ele tem um formato executável, ou ele é uma biblioteca, né, uma DLL, algo do tipo, ou ele é uma sequência de bytes, mas eu permito, né, eu consigo entender
um arquivo de registro se eu usar uma biblioteca para isso. Então, basicamente, tem duas bibliotecas muito famosas que fazem isso. A Berkeley DB, ela implementa uma espécie de banco de dados relacional naquele padrão de registros ali. Já usei quando eu estava na minha graduação há muito tempo atrás e funciona, realmente trabalha com essa ideia de registro. E a própria biblioteca do SQLite, tá? Elas funcionam com essa, implementando, permitindo que o usuário, que o programador de fato, né, utilize arquivos nesse formato de registro, tá? Eu usei, por exemplo, a Berkeley DB para fazer de fato um controle de acesso, onde eu tinha isso aqui mesmo, eu tinha uma estrutura de informações sobre os usuários e eu queria fazer um controle de acesso a um determinado recurso. Então eu lembro que eu utilizei para isso, mas não é algo usual. Duvido muito que um sistema moderno, uma aplicação moderna precise de algo nesse patamar aí, mas existe e dá para ser utilizado. Outro tipo de formato comum é o arquivo texto, né, que é o padrão aí de grande parte das coisas. A questão de arquivo texto, né, ele é super simples de trabalhar, de ler, só que ele depende um pouco de cada SO. Tem caracteres especiais, tem caracteres de controle que eles variam de cada SO. Então, por exemplo, no Unix, o /n significa a nossa famosa quebra de linha, né? Então, se eu tenho uma linha ali e eu quero quebrar a linha, eu coloco um /n. Então, nesse caso aqui, que é um código em C, eu acho, né, eu tenho o int, um espaço aqui, o main abriu a chave, fechou a chave e um /n. Então, estou quebrando a linha. Se fosse identar, né, teria int, main, abre, já fecha a chave. Na outra linha, já teria ali a abertura do colchete, com outro /n. Então, o /n varia lá. No DOS e no Windows, o /n é /r e /n, que é o retorno do carro, se eu não estou enganado. Então, eu tenho um /r e um /n para dar a ideia de que é a quebra da nossa linha lá. Então, tem o mesmo código aqui, né, para o Unix, né, com /n, e tem o mesmo código aqui para um código Windows, onde tem o /r e /n, para implementar a ideia. E aí, assim, esses caracteres de controle especiais, eles variam de fato de cada SO. Aí, quando for trabalhar com arquivo texto, tem que dar uma pesquisada para entender como é que o SO entende, como é que o SO trabalha. E acho que, se eu não estou enganado, o último tipo de formato são os arquivos que são executáveis, ou então que eles têm código, tá? Então, basicamente, um arquivo executável, ele vai lembrar aquela nossa ideia de segmentação lá de processo, né? Então, assim, eu tenho uma área única, né, que representa o meu arquivo, só que essa minha área ela tem várias seções, né? E as seções contêm conteúdo diversificado. Então, eu tenho uma seção do meu arquivo que contém o código de fato. Eu tenho uma seção que tem uma tabela de símbolos ali, que vão ser utilizadas para fazer a compilação ou a interpretação, né? Variáveis, funções vão estar lá. Eu posso ter uma outra área do meu arquivo que vai listar as dependências que eu vou precisar. Então, aquilo que eu vou usar na biblioteca, que eu vou colocar lá para poder compilar, funcionar, vai estar lá. Então, o negócio funciona assim, né? Ele ainda é um arquivo, só que agora ele tem uma estrutura segmentada, ele tem seções que representam necessidades do arquivo para que ele possa existir ou que ele possa ser executado ou compilado, tá? E aí, assim, de novo, essa organização interna ela meio que varia de cada para SO. Não varia tanto porque criou-se aí algum tipo de padronização. Então, os formatos mais usáveis, né, ou mais empregados para arquivos executáveis são somente dois, né? O ELF, que é utilizado no Unix, e aí vai para o Windows, para quem é baseado no Windows, né, o Windows do Unix, né? Então, para quem está acostumado com o Linux, com o Unix, ou quem é baseado no Unix, usa esse formato do ELF, né, que é o Executable and Link Format. Então, é um formato de execução e linkagem, digamos assim. Funciona perfeitamente bem. E tem o PE, que é o Portable Executable, que é a mesma ideia, só que na versão para o Windows. A gente tem a figura aqui do ELF, né? Então, o ELF, isso é um arquivo com esse formato executável, usando o padrão ELF. Ele tem o cabeçalho dele aqui.
Aí tem uma região que é a tabela do cabeçalho, né? Um Program Header Table, então você tem uma noção do que existe aqui nesse cara. Então você tem uma espécie de ponteiro para cada segmento aqui que você pode trabalhar. Então tem um ponteiro para uma seção, um segmento, um para outro, um para outro, um para outro. E na parte final, né, a última seção do meu arquivo é um cabeçalho de seções. Então tem uma outra tabelinha agora onde eu aponto para cada uma das minhas seções. Então eu posso ter dentro de um mesmo segmento várias seções. Tá? Então é assim que funciona, e funciona tranquilamente. A figura do PE para o Windows é um negócio monstruoso, né? Porque ele tem trocentos elementos, o negócio é um pouco mais segmentado. A foto pegaria 2 slides, né? De tão grande que os elementos que ele tem lá é. Embora ele tenha essa mesma estrutura, vamos chamar assim, ele tem definições a mais, estruturas a mais para o negócio poder funcionar. E a figura do PE é algo muito grande, não vale a pena. É só procurar PE, acho que é PE Format, se não estou enganado, no Google você vai encontrar figuras lá do PE que são de fato muito grandes. Tá? Então acho que não vale nem a pena entrar no mérito da questão. A questão é, arquivos executáveis, né, eles são geralmente arquivos segmentados, onde se tem tudo aquilo que se precisa para poder funcionar o arquivo. E as duas formas mais usuais de encontrar um arquivo executável hoje são o ELF, para aquilo que é baseado no Unix, e o PE, que é aquilo que é encontrado para o Windows. Tá? Ainda na ideia de formato, mas já saindo de fato dos formatos dos arquivos, né, da formatação em si, a gente consegue meio que reconhecer o formato de um arquivo nosso hoje em dia, porque lá nos anos 70, 60, alguém achou que era interessante fazer essa identificação do conteúdo, né? Então a pergunta é, se o arquivo ele é uma sequência de bytes, como é que eu sei qual é o conteúdo que está lá dentro, né? Como é que eu sei que aquele conteúdo é uma figura, ou que aquele conteúdo ele é um áudio, que aquele conteúdo é um arquivo PDF, e assim vai, né? Como é que a gente sabe disso? Então lá nos anos 70, se não me falha a memória, ou 60, vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa ideia muito tranquila para identificar um arquivo. Vamos criar uma espécie de extensão para colocar junto com o nome do arquivo. Então o arquivo é Eduardo, e aí qual é a extensão desse arquivo? TXT. Então essa ideia do TXT aí, ela representa qual é o conteúdo que está no meu arquivo. Então, até os anos 90, né, essa abordagem, né, ela era conhecida como 8.3, porque os nomes dos arquivos eles tinham no máximo 8 caracteres, e a extensão sempre tinha 3. Né? Então a gente tinha um problema grande para nomear arquivos, porque era no máximo 8 caracteres. Então o teu arquivo não tinha lá Eduardo Luzeiro Feitosa, era Eduar, acabou lá. Né? Então era esse o padrão mais comum. Tá? Já no Unix eles utilizavam um negócio chamado de Magic Number. Né? Embora a extensão pudesse ser utilizada, né? Se colocasse uma extensão para o nome, alguns bytes logo no começo do arquivo faziam essa identificação. Então o DOS, Mac, o OS X, o Windows, eles funcionavam com a ideia da extensão de nome. Então você tinha lá o arquivo, ponto, a extensão dele. E já os do Unix tinham essas ideias aqui de bytes iniciais. Né? Então assim, se eu tivesse no começo do meu arquivo um percentual exclamação, esse arquivo era um arquivo do PostScript, que acho que é um formato de arquivo imprimível que quase ninguém usa mais hoje em dia, mas foi muito famoso ali nos 80, 90 e no começo dos 2000. Se era uma imagem GIF, ele tinha GIF 89A. Se era uma música no formato MIDI, ele tinha isso aqui. Então, tinham caracteres no começo, bytes no começo de cada arquivo, que ajudavam a identificar qual era o seu conteúdo. Tá? Então funciona até hoje. Aí, obviamente, o que aconteceu foi com a evolução dos SOs e do maquinário, né, 8 era muito pouco. Hoje, se eu não estou enganado, um nome de arquivo ele vai até ou é 256 ou é 1024. Você consegue ter um nome de um arquivo que é praticamente um poema completo. As extensões, eu estou na dúvida qual é a limitação.
se é 32 ou não. Né? Por exemplo, aqui no meu Mac, o padrão ainda são 3 caracteres para extensão, mas tem vários arquivos com extensão 4, 5, tá? Mas eu acho que tem um limitador aí, ou é 16 ou 32 para o tamanho também da extensão. Ainda nessa ideia de identificar o conteúdo, né, alguns atributos também poderiam ser adicionados no arquivo ou no sistema de arquivo para poder ajudar justamente nessa identificação do conteúdo. Então, no macOS 9, a gente está no 12 agora, se eu não estou enganado, né, ele definia um atributo de 4 bytes para que a gente conseguisse identificar o tipo do arquivo. Então, junto com o arquivo lá, um dos atributos deles era o file type, que te permitia saber isso. E ele tinha um outro atributo também de 4 bytes, que era o creator application, que ele dizia qual era a aplicação que criou. Então não tinha como você não saber qual era o arquivo. Esse arquivo é texto, ele é JPEG, ele é não sei o que, e ele foi criado pelo aplicativo tal. Então se ainda tinha isso, era uma ideia interessante. Até onde eu vou lembrar, esse negócio não vingou muito não, a partir dos SOs, depois que o Mac ficou mais moderno, esse negócio parou de funcionar. E eu acho que o último formato é o formato de conteúdo MIME-type, né? É o Multipurpose Internet Mail Extensions, né? Ele foi criado para a web, né? Porque na web se precisava também fazer a identificação de conteúdo, e ele é, acho que, o mais famoso que se conhece hoje em dia. Então, o padrão do MIME-type, o que ele define ele tem uma anotação que foi uniformizada, padronizada, onde eu consigo dizer qual é o tipo do meu arquivo e qual é o subtipo do meu arquivo. Então, é só ver, abre o teu navegador, procura lá em configurações MIME, que você vai encontrar uma relação de conteúdos que o teu navegador está apto a reconhecer, né? Ele identifica automaticamente esse padrão, porque ele já tem uma listinha pré-aprovada. Então, toda vez que o teu navegador está lendo uma página, está lendo um e-mail, você consegue entender rapidamente qual é o formato. Se eu não me engano, tem uma tabelinha aqui, né, de MIME types, né? Então, ó, tipo, subtipo. Então, ele tem um tipo de conteúdo de arquivo que são aplicações. Aí eu tenho uma aplicação que é um arquivo Java, né, um jar. Eu tenho uma aplicação que é MS Word, um documento do Word. Eu tenho uma aplicação que é VND, Oasis Open Document Text, um arquivo que é do OpenOffice. Agora eu tenho um tipo de arquivo que é de áudio. Eu tenho o MIDI, MPEG, tem um tipo que é imagem, JPEG, PNG, um tipo que é texto, CSV, HTML, texto plano, que é o texto normal, um RTF, um XSRC e assim vai. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui do meu, só para não passar vergonha do meu navegador aqui. Barará, bora, configurações, muito bem, uma hora você abre, né? Aparência, navegação padrão, cadê os meus MIME types aqui? Deixa eu procurar aqui, MIME. Eita, uma hora chega. Rapaz, devagar, quase parando. Bora, navegador, me ajuda aí. Né? Fala assim, navegador, né? Uma hora tu vai funcionar. Mecanismo de pesquisa, segurança e privacidade, conteúdo, preenchimento automático. Cadê? Rapaz. Não tô querendo encontrar não, mas tudo bem. Eu passando vergonha aqui. Deixa pra lá, Daniel. Depois tu procura que tu vai encontrar aí. Olhei no meu Chrome aqui agora, não achei. Mas os navegadores, eles têm... pronto, deixa eu fazer. Acho que o Firefox é bem tranquilo de encontrar isso. Só pra eu não passar vergonha. Bora ver se vai lá. Se for, eu não deveria ter problemas em encontrar MIME types aqui no meu coisinha aqui. Tá bom, bora. Agora que nós vamos passar o tempo aqui, o Firefox não quer nem abrir, deixa ele parado lá do outro lado, então. Então, continuando aqui,
para fechar essa parte ainda de formatos e ideias de arquivo, os SEOs eles também implementavam ou implementam ainda alguns tipos de arquivos que eles chamam de arquivos especiais, né? São aqueles arquivos que, além de ter sequência de byte ou ter uma formatação específica, né, eles vão ter codificação. Agora resolveu abrir aqui o bom e velho Firefox, né? Que eles vão ter codificação, que eles vão ter dados. Eles também têm algum outro tipo de representação, tá? Então, nós temos arquivos que eles servem para representar dispositivos de baixo nível. É algo que o Unix faz muito, né? Então, o Unix ele usa arquivos, né, para fazer o mapeamento de interfaces. Então, quem tiver, se você usar o seu Linux em casa, algo do tipo assim, abre lá um terminal, vira lá, acho que nem precisa virar super usuário não, vai para o barra original e procura o barra dev, né? Esse diretório barra dev, ele é um diretório de dispositivos, de devices, e aí cada arquivozinho desse, ou cada diretório desse que tem dentro do barra dev, ele representa um dispositivo, né? Então é um arquivo, só que ele é um arquivo especial porque ele está servindo como uma abstração para um dispositivo, né? Então você vai ter o barra dev barra áudio, barra dev TTY, que são portas de comunicação seriais, aí 0, 1, 2 e vai embora. Barra dev SDA, IDE, que são as partições do disco, são os discos. Então assim, todos os dispositivos que o SEO tem ou pode ter, eles são representados por arquivos, tá? É uma ideia que funciona até hoje. Nessa mesma linha, a gente tem arquivos representando processos, né? Fazem um interfaceamento com o núcleo. Aí, de novo, lá no Unix, tem dois diretórios, o barra proc, que são processos, e o barra sys, que são ali os elementos ou arquivos vinculados ao sistema operacional, ao núcleo do sistema operacional. Então, aqui, se você pega ali o proc barra CPU info, ele é um arquivo, e se você mandar listá-lo, ele tem as informações daquele momento do estado da tua CPU, uso de memória, consumo, aquele monte de coisa, né? Então tem aqui um exemplo, que é o proc 3754 maps. Então é um arquivo que está mapeando algum dispositivo, algum processo com esse endereço 35, com esse ID 3754. Tá? A mesma coisa para o sys, ele está ali, ó, ele está representando esse sys block SDA query scheduler, né? Ele está representando um dispositivo de disco, né? Os blocos de um dispositivo de disco. Ele está mostrando ali como é que está o escalonamento para paginação, tá? Então o Unix foi muito apto em criar isso. Então tem várias abstrações para que isso funcione. Chegou alguém, ó, chegou o Odalísio aí. Fala, Odalísio. Boa tarde. Chegando atrasado, né, Odalísio? Bonito. O Daniel falou que estava em prova. Relaxa. Não, tranquilo, relaxa. O Daniel falou, vamos começar. Bem irmão, fica gravado e aí depois o pessoal acompanha e tira a dúvida. E o último tipo de arquivo especial é esse arquivo que funciona como canais de comunicação, né? Então ali, se você estiver pensando ali usando como base TCP e IP, né, o arquivo ele é mais ou menos uma interface, né, desse canal de comunicação. Aí já não é tão usual assim, foi muito usual no começo, mas hoje em dia não é tão usual ter arquivos especiais representando canais de comunicação. O grosso mesmo, o padrão é isso aqui, é você fazer representação de arquivos para representar dispositivos que estão ativos no hardware ou que podem ser ativos, assim como tem também as abstrações de interfaces com o núcleo do sistema operacional, tá? Então isso aqui é bem comum. Na parte de interface de acesso, já que a gente já viu ali o arquivo, a gente entendeu a ideia do conceito, sabe os tipos, os atributos e operações que podem ser executadas. Vimos ali a ideia de formatação e vimos agora as interfaces especiais, os arquivos especiais, né? A gente tem que ter agora uma forma de acessar esse arquivo, né? Uma forma assim coerente, especificada
de acessar esse arquivo. É mais ou menos essa a ideia das interfaces de acesso. Né? A interface de acesso a um arquivo, né, ela vai ser geralmente composta por algum tipo de descritor do arquivo. Né? Então, algum atributo, vamos chamar de atributo assim, que me ajuda a descrever esse meu arquivo. Pode ser o nome com a extensão dele, mais o caminho onde ele está lá. Então, eu tenho um descritor de arquivo mesmo, um file handler, né, um manipulador de arquivos, e eu tenho funções, né, para que eu consiga manipular esse meu arquivo, né, aquelas operações de abrir, ler, escrever, modificar, mudar um atributo, criar aquele tipo de coisa lá, tá? Então, através das interfaces que um processo, né, uma tarefa que está lá em execução, ela consegue pedir, olha, memória, tá ocupado aí? Libera um espaço para mim aí e traz o conteúdo do arquivo XYZ formato TXT. Né? Então com essa ideia de interface, né, de saber como localizar, saber como é que eu represento um arquivo e as operações que estão ligadas a esse arquivo, que os programas, que as tarefas, os processos conseguem localizá-los. Tá? Então, assim, na prática, nessa visão macro é assim, mas na prática mesmo, o SO ele tem interfaces de baixo nível, né, via chamada de sistema, para que o processo, né, bonitinho, consiga chamar o arquivo. Tá? Não é ali, olha, vai lá no disco, pega tal. Não, tem toda uma estruturação. Então, o SO oferta chamada de sistema, né, as API calls ali, as APIs bonitinhas, para que cada processo consiga buscar o seu conteúdo. Já trazendo aqui para a área do usuário, né, no nível do usuário, a gente vai utilizar agora funções das nossas linguagens de programação. Então, as nossas linguagens de programação elas vão ter funcionalidades que vão permitir a gente acessar e encontrar os nossos arquivos. A grosso modo, são bem similares. Tá? A diferença é que a nossa linguagem, a nossa biblioteca, ela vai oferecer um caminho muito mais simples, mais visual, para encontrar um arquivo, para ter acesso a um arquivo. E já lá no núcleo do SO o negócio é mais literalmente linha de comando, né? É função chamando função. O que mais temos aqui em relação à interface? Minha máquina hoje está um negócio devagar. Eu já mandei subir a meia hora e o negócio não sobe. Que maravilha, beleza. Nas interfaces que são de baixo nível, a gente vai trabalhar lá com as ideias de chamada de sistema. Né? Então, os SOs eles têm chamadas de sistema, funcionalidades, APIs, né, para chamar assim, que executam aquelas operações que a gente viu logo no começo do material. Então, no Linux, quando eu quero abrir um arquivo, é Open. Já no Windows, é NT OpenFile. Né? Se eu quero ler um arquivo, é Read. Né? Aí já de novo no Windows, é NT Read Request Data. E assim vai. Né? A sintaxe ou o nome das chamadas de sistemas, de fato, tem que variar. Elas variam de acordo com o SO que elas estão utilizando. Os que são baseados em Unix seguem esse padrão aqui do Linux. Na realidade, o Linux segue o padrão do Unix, né? E as que são baseadas no Windows, as várias versões do Windows, seguem esse padrão aqui. Já no alto nível, né, aí é a linguagem de programação, é a biblioteca que vai ofertar, né, essa ligação, esse acesso ao arquivo. Né? Ela vai, obviamente, quando descer a requisição, ela vai estar fazendo uso de chamada de sistema, mas para ela tem uma interface diferente, talvez mais acessível, mais amigável, né? Ou a operação é mais simples de entender. Então tem exemplos aqui de operações para a mesma coisa, abrir arquivo, ler arquivo, aquele negócio todo, tanto no C, né, o C do padrão de 99, quanto para arquivos do tipo Java. Tá, então, né, a ideia é parecida, né? Eu quero o Open, Fopen para abrir um arquivo, Fread, Fwrite, Fclose, Remove, MakeD para criar um diretório, né? E já no Java tem geralmente o objeto ali, e o negócio é um pouquinho mais simples, é o objeto file, read, write, close, delete, né? Mkdir e assim vai. Tá, então as interfaces elas são ajustadas, né, de acordo com cada linguagem, mas elas refletem muito
a chamada de sistema que o SO de fato está disponibilizando. Não tem ninguém que tenha criado uma interface para acessar arquivo do tipo abertura de arquivo que ele chamou de Alibaba, né, Open de Sesamo. Não tem, né? Você coloca Open, que representa logicamente que está abrindo alguma coisa, você está abrindo o arquivo que você está querendo acessar o conteúdo dele. Só para mostrar como é que o negócio de fato funcionaria, né? Como é que o negócio funciona na prática de fato. Você tem uma aplicação em C, uma aplicação em Java, uma aplicação em Python aqui, né? Então você vai lá no C fazer uso das chamadas, né, para interfacear arquivos, né, que estão na biblioteca do C lá, fopen, fgetC, fclose. Então você faz uma chamada aqui a biblioteca padrão do C, que está lá instalado bonitinho. A mesma coisa aqui no Java, né, new input stream, read, close, né, você recebe como resposta um ponteiro aqui no C, um objeto no Java, recebe um objeto também no Python, né, aqui já é um pouquinho mais simples, open, read, close, tá? Então aqui são os processos. Tem a nossa biblioteca de execução aqui de runtime, de fato, que vai entender esse cara aqui, compilar esse cara, interpretar para que ele funcione, né, no caso do JVM e da Python Runtime. E aí esses caras aqui é que fazem de fato chamada de sistema, né, chamada bonitinha de acordo com o SO. Então nesse SO aqui é Open, Read, Close, né? Então o cara fez um fopen, fez um fget alguma coisa, um fclose, mas na prática é um open, um read e um close para todas os processos que estão aqui, independente das linguagens que estão sendo ofertadas, tá? E aí é que tem aqui a nossa interface aqui no sistema, no núcleo do SO, que trabalha com arquivos, que sabe entender o que é um open, sabe entender o que é um read, sabe entender o que é um close, né? E aí o negócio funciona perfeitamente. Tá bom, gente? Então vamos nós. Rapaz, meu WhatsApp tá. Ainda nessa ideia de interface de acesso, tem um mecanismo que é chamado de descritores de arquivos. Um descritor de arquivo, ele é uma representação lógica de um arquivo agora que está em uso por um processo, né? Pegando lá no começo, a gente viu que um arquivo, ele é um conjunto de dados, de informações, que ele tem atributos e operações, e que ele está armazenado, ou que ele é salvo num dispositivo não volátil, ele está num disco, né? A ideia é essa. Já quando o meu arquivo está em execução, né, sendo executado, tendo seu conteúdo lido, modificado, escrito por um processo, por uma tarefa, eu preciso ainda saber como acessar esse cara, e aí a ideia é criar um descritor, né, um cara que descreve qual é o arquivo que eu estou utilizando, uma espécie de representação lógica para que eu consiga encontrar, ou pelo menos fazer uma ligação, né, um ponteiro, vamos chamar assim, para esse meu arquivo onde quer que ele esteja armazenado. Então o descritor, ele é isso, na hora que o arquivo ele é aberto para poder ser manipulado pelo processo, ele meio que gera uma espécie de referência, né, um ponteiro, acho que a melhor palavra é isso mesmo, um ponteiro onde eu consigo saber onde é que está o meu arquivo, e eu consigo entender quais são as operações que esse meu arquivo vai permitir, né? O que eu consigo fazer com esse meu arquivo, o que está apto para ser feito com esse meu arquivo, tá? Os descritores de arquivo, eles são utilizados tanto para o núcleo do SO, quanto para o usuário lá através das bibliotecas, tá? Só que eles, de fato, eles têm distinções, tá? Eles não é porque tem um descritor de arquivo ofertado pelo SO que ele é similar a um descritor de arquivo ofertado pela minha biblioteca lá em cima, tá? De fato, o que vai interessar para a gente é o descritor que está sendo ofertado pelo SO. Então, os descritores de alto nível, né, eles são aqueles caras que vão representar o meu arquivo dentro da minha aplicação. E aí eles, obviamente, vão depender... Rapaz, o negócio tá que tá. E aí eles vão depender, de fato, da linguagem que eu escolhi
para implementar o meu processo, a minha tarefa. Ou então da biblioteca que eu utilizei para dar suporte a essa etapa aí. Isso, assim como estava na ideia da interface, independe do nosso sistema operacional, né? Então, se eu estou trabalhando ali com arquivos em C, né, eu estou usando ponteiros em C ali, então eu tenho um arquivo que é do tipo file, eu vou ter ali o meu file asteriscozinho, que é um descritor de arquivo que vai me dizer que aquilo é um ponteiro para o file, né, e é o padrão do C. Já no Java, já no Python, eles são objetos, tá? Então, assim, varia de acordo com cada linguagem, tá? Já no baixo nível, né, o negócio é mais simplificado. Como ele não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de linguagem, né, ele tem de fato só a ligação com o SO. E aí, de novo, cada SO implementa ou ajusta o seu descritor de arquivo de acordo com a sua formação. Então, em todos aqueles que derivaram do Unix, né, um descritor de arquivo, ele é um número inteiro positivo, né? Então, sempre maior igual a zero, né, que ele vai indicar qual é a posição do arquivo, né, numa tabela de arquivos que está aberto. Tá? Então, o meu descritor de arquivo é algo muito simplificado, né? É um valor inteiro que está indicando a posição daquele meu arquivo lá. Então, esse valor inteiro ele é um índice de uma tabela de arquivos que está aberta, que é mantida pelo SO, para saber quais são os arquivos que estão abertos naquele momento pelos processos que estão em execução. Muito tranquilo, né? De 0 para cima, e aí eu tenho ali a minha tabelinha lá, e cada valorzinho inteiro desse é um ponteiro para o índice da minha tabela. Pronto, e aí eu sei qual é a posição, qual é o meu arquivo, eu acho ele bonitinho. No Windows, né, o núcleo do SO, ele gera esses file handlers, né, que são estruturas que ficam vinculadas ao núcleo para cada arquivo aberto. Então, cada arquivo aberto eu ocupo uma região de memória e eu armazeno um file handle para cada arquivo que está aberto lá. Por isso que o Windows ele acaba consumindo muito mais memória do que os outros sistemas operacionais. Mas tudo bem, funciona, tá? É a ideia tranquilinha lá. Aqui tem ideias de implementações, né? Já de como é que funciona de fato um arquivo, de operações, né? De operações dos arquivos, né? Acho que a principal operação de um arquivo é a sua abertura. Então a gente precisa, quando um processo pede para ler o conteúdo de um arquivo, né, ou até para escrever o conteúdo num arquivo, né, eu tenho todo um processo que parte da sua abertura até o seu fechamento. Então, se um processo precisa ler um arquivo, ler o conteúdo de um arquivo, ou precisa gravar o conteúdo em um arquivo, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir esse arquivo antes, né? Eu não posso ler nem escrever se eu não tiver o meu arquivo aberto. Então, assim, basicamente, né, o processo de abertura de um arquivo, que é o ponto de partida para qualquer outra operação em cima de um arquivo, com exceção à sua criação, né, é basicamente assim, no processo lá que está em execução na CPU, né, ele vai chegar num ponto que ele vai dizer assim, olha, preciso agora que você abra para mim o arquivo XYZPTO, né? Como ele está criado lá em C, ele tinha lá uma função, né, um descritor criado em C, que era uma interface lá, que era uma interface fopen, né, que ele utilizou para chamar o arquivo lá, né? Aí, obviamente, bate lá no meu runtime do C lá, ele vai entender, opa, esse cara aqui está me pedindo agora uma chamada de sistema, está me pedindo aqui para fazer a abertura de um arquivo, então eu preciso agora chamar para mim aqui fazer a invocação ou fazer a chamada de uma chamada de sistema que saiba como abrir um arquivo. Então, inicia com o processo, ele estando em execução e encontrando essa função que está pedindo a abertura de um arquivo, né, e passando lá o descritor daquele arquivo, a localização daquele arquivo, e aí isso bate lá no
na execução, e aí se gera de fato uma chamada de sistema para que a gente consiga fazer a abertura do arquivo. Aí o processamento agora já não está mais relativo ao processo, e sim ao núcleo, né? Porque é o núcleo que vai receber essa minha chamada de sistema, né? Ele vai, opa, alguém está pedindo para falar comigo aqui, eu quero trabalhar em cima disso, ok. Aí ele recebe a chamada de sistema, né? Aquele processo que estava em execução, ele foi suspenso, né? A gente vai lembrar disso, foi colocado em suspensão, porque ele está realizando uma operação de entrada e saída, ele está lendo um arquivo, né? O núcleo recebe, depois ele localiza onde é que esse arquivo está fisicamente, né? Qual é o disco que ele está, então ele sabe qual é o nome do arquivo, ele sabe o caminho completo para chegar até o disco lá. Ele está no disco fulano de tal, volume tal, diretório tal, né? Ele tem mais ou menos uma ideia disso. Ele precisa verificar se o processo que pediu para acessar esse arquivo tem permissão para isso, né? O arquivo está lá como um arquivo de somente escrita, né? E a operação é uma operação de abertura. Ele pode, mas espera aí, ele é escrita somente para os grupos de usuário 1, 2, 3. Esse processo aqui, ele está vinculado ao usuário 4, então ele não tem permissão, ele não pode acessar. Se ele tiver permissão, aí sim, a gente cria lá na memória uma região que vai representar aquele arquivo aberto. É como se tivesse uma cópia daquele conteúdo em memória, e é esse conteúdo em memória que vai ser manipulado, né? A gente vai inserir uma referência, né, nessa estrutura que foi criada na memória para receber o conteúdo, para manipular o conteúdo, né, para que o núcleo saiba e que o processo saiba. Então a gente cria uma referência para dizer assim, olha, esse cara aqui está vinculado a esse arquivo aqui no disco desse jeito, assim, 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 assado. E aí o núcleo do SO diz assim, opa, já fiz a minha parte, já achei o arquivo, sei onde é que ele está, criei aqui na memória um espaço adequado para esse arquivo, fiz a vinculação. Então o que for na teoria escrito aqui vai acabar também em algum momento sendo escrito aqui no disco, né? Se eu quiser ler um conteúdo aqui, eu vou ler o conteúdo, vou pedir para o disco buscar o conteúdo aqui e armazenar aqui em memória para que o processo consiga ler, né? O processo não vai, obviamente, ler o conteúdo direto do disco, né? O processo só vai conseguir falar com a memória. Então a gente precisa tirar esse conteúdo que está no disco, jogar em memória e quando alterar, modificar, salvar, fazer o caminho inverso. E aí o núcleo devolve então o trabalho, digamos assim, o processo, né? Quando o processo volta a ser colocado em execução, né, ele recebe agora o descritor de baixo nível, o que está aqui é a região de memória para ele, e aí é em cima dessa região de memória que ele consegue fazer o trabalho, a abertura do arquivo, lê, escreve, faz aquele cacareco todo, né? Quando ele precisar finalizar o arquivo, mesmo o processo, olha, eu quero fechar o arquivo, então assim, volta para o núcleo, aí o núcleo vai dizer, esse conteúdo foi modificado, então eu preciso gravar agora esse conteúdo que está em memória no disco, tá? Então, abertura e fechamento de arquivos, eles são bem parecidos, né? Eu preciso receber a chamada, ativo o núcleo do SO, faço a minha chamada de sistema, crio uma região, acho o conteúdo na realidade no disco, aí crio uma região de memória e faço uma ligação entre eles, né? Aí trago o conteúdo para a memória, se for o caso, levo o conteúdo da memória para o disco para salvar alguma alteração. Então esse padrão funciona para todo sempre. Não tem muito como fugir disso não. Pessoal, tranquilos até aqui? Quase não, já mais da metade do conteúdo já, tá? Obviamente que uma vez que o arquivo está aberto, né, você consegue agora ler o conteúdo do arquivo, você pode modificar, você pode escrever coisas novas, né? Então fica à vontade. Então o processo serve para isso, né? Eu preciso abrir o meu arquivo, deixá-lo em memória para que eu consiga ler, para que eu consiga modificar, que eu consiga adicionar um conteúdo novo, e na hora que eu preciso finalizar, eu sou obrigado a salvar de novo esse conteúdo no disco. Então quando eu fecho o meu disco, eu tenho que mover aquilo que aconteceu aqui. Se eu apenas fiz uma leitura, então não preciso mover nada para cá, mas se eu fiz algum tipo de modificação de escrita, eu preciso copiar o conteúdo de novo para o meu disco ali, tá bom?
Tem algumas formas de acessar ali um arquivo, digamos assim, né? De conseguir abrir esse arquivo e de lê-lo do começo até o fim, vamos chamar assim, né? Se o meu foco, depois que eu abrir o arquivo, é fazer a leitura, eu tenho algumas formas de acesso. A primeira forma de acesso é um acesso sequencial, que é o que você já deve ter implementado, programado alguma vez aí com o famoso EOF, End of File, né? Você vai ler o teu arquivo, né, pedaço por pedaço, bit por bit, byte por byte, até você encontrar algum marcador de fim de arquivo, né? Essa é a forma mais convencional. Então, se você vai lendo etapa por etapa, bit por bit, byte por byte, aquele negócio todo, tá? Você vai lendo, né? Tem um ponteiro, obviamente, que está no começo do arquivo, aí ele vai primeiro byte, segundo byte, terceiro byte, né? Quarto byte, ele fica testando. É o fim do arquivo? Não é. Então, próximo byte. É o fim do arquivo? Não. Próximo byte. Então, essa é a ideia padrão, né? Acessar um arquivo de forma sequencial é fazer aquela famosa verificação se é o fim de arquivo. Enquanto não for o fim de arquivo, tu vai lá, tu consegue ler à vontade. É o fim de arquivo, tu já acabou o arquivo, tu não pode mais ler muita coisa lá não, né? Ler ou escrever, porque o negócio tá fora de contexto. Um outro método para você fazer leitura ou escrita de um arquivo é o famoso acesso direto, né? Também chamado de aleatório, né? Aleatório porque você vai direto ao que você quer, mas para mim é direto, acho que direto é mais tranquilo, né? Para poder acessar um arquivo de forma direta, você precisa saber de fato qual é a posição do arquivo que você quer ler ou que você quer escrever, né? Eu não tenho um ponteiro que aponta para o começo e que eu vou brincando de procurar até a parte que eu quero, por exemplo. Não, né? Eu sei já de cor e salteado qual é o ponto que eu quero ir. Eu quero ir lá para a posição 14 do arquivo. Beleza, tá? O negócio funciona assim. Obviamente no SEO isso não é muito tradicional, né? Os SGBDs funcionam assim, né? Os SGBDs têm essa ideia. Você procura uma posição específica no teu banco de dados, beleza? Funciona assim. O POSIX, que não é que é um colega do Unix, uma variação do Unix, digamos assim, ele tinha operações para poder fazer isso, né? Que é o LSEEK e o FSEEK. Se eu não me engano, elas funcionam em C, elas têm para C também, mas eu não me lembro, desde aluno de graduação, de ter precisado usar algo do tipo, tá? A gente sempre usa o acesso sequencial, né? Não lembro de ter utilizado algo assim, programando algo trivial, tá? Não sei se algo mais complicado ou alguma aplicação diferenciada precisaria disso, tá? Então assim, de forma geral, o que os SEOs fazem é o uso sequencial, tá? Mas eles também podem oferecer, acho que quase todos oferecem algum tipo de forma de acesso usando algum tipo de ponteiro para casos excepcionais. Mas assim, eu realmente não me lembro de ter utilizado algo além da forma sequencial. A última forma de acessar um arquivo é o que é uma forma já um pouco mais particular, né? Já é uma espécie de evolução da ideia do acesso direto, que é o mapeamento em memória, né? E aqui se usa a nossa boa e velha paginação da nossa atividade aqui agora. Nesse tipo de acesso, o nosso arquivo ele está vinculado ou atrelado, vamos chamar assim, né, representado por um vetor de bytes ou de registros. Vamos pensar em bytes que fica mais bonitinho, né, do mesmo tamanho que tem lá que ele teria lá na nossa memória principal, né? Então, cada espaço, cada posição do meu arquivo tem de fato o mesmo tamanho na memória. Então, é só eu basicamente procurar na memória lá que eu achei a minha posição do meu arquivo, né? É uma ideia, é um mapeamento tipo de 1 para 1, né? Eu sei que o meu arquivo tem 10K, então eu vou alocar 10K na memória. O meu arquivo tem 5 bytes aqui, 7 bytes aqui, 6 bytes aqui, então eu tenho essa mesma estruturação na minha memória. Então quando eu procuro algo na memória, eu já estou automaticamente acessando o conteúdo que está no meu arquivo. Também não lembro de ter utilizado isso, né, na minha vida acadêmica, por exemplo. Essa ideia de mapeamento em memória, obviamente ela vai ter implicações na ideia da memória virtual, né?
A gente pode ter um conteúdo que está armazenado tanto em memória quanto em disco, então tem uma certa implicação. Por isso que eu confesso que eu não conheço, nunca precisei utilizar. A ideia do mapeamento direto, tudo bem, né? Já você imagina uma coisa ou outra, mas eu nunca precisei utilizar esse mapeamento baseado em memória de fato. Tá aqui a ideia do mapeamento baseado em memória, né? Eu tenho aqui o processo. No meu processo, o meu arquivo ele é esse vetor de bytes aqui, que está em memória na realidade, né? Então eu tenho essa representação do arquivo que está em disco aqui em memória, né? Nesse vetor de bytes aqui, e aí é literalmente 1 para 1. Cada posição no vetor de bytes aqui representa uma posição do meu arquivo lá no disco, né? Li, beleza, eu posso ler à vontade. Quando eu escrevo aqui, eu preciso também replicar essa escrita aqui no arquivo, no disco físico. Tá? Então, leitura não tem problema nenhum, e as escritas precisam de comprovar, como é que é? De alteração também no disco. Tá aqui, ó. O acesso mapeado em memória, né? Ele é tá aqui porque eu nunca usei, viu? Porque ele é extensivamente usado pelo núcleo do SO, né? Para poder fazer o carregamento das bibliotecas e dos códigos que ele vai utilizar. Pronto, tá explicado. Tá explicado porque eu não lembro de ter visto na minha vida, não lembro de ter utilizado isso de jeito nenhum. Porque quem faz uso disso aqui é o nosso SO para poder carregar aquilo que ele vai utilizar. Né? Aí somente as partes que são efetivamente acessadas, né, pelo código lá são carregadas em memória, isso acaba fazendo essa paginação sob demanda, né? Não quer dizer que o arquivo todo está aqui, né? Eu de fato não vou criar uma região de memória completa com o tamanho todo do arquivo, né? Seria inviável, né? Dar-lhe memória para esse negócio funcionar. Só vai ser alocado nesse vetor de bytes aquilo que está sendo manipulado. Se eu precisei ler isso aqui, 10 regiões, eu vou e crio um espaço de 10 regiões aqui. Eu tenho que ler mais 10, tenho que escrever 10 e assim vai. Tá? O negócio funciona para você não ter de fato desperdício de conteúdo. Eu passei muito aqui, passei. Epa, volta. Pronto. Passei com vontade, né? Pronto, tô aqui. Na última forma de acesso, que é o indexado, né? Aí remete, Daniel, tava aqui no começo, aquela ideia do OpenVMS, né? Que ele tinha arquivos de registro. Então, eu só consigo fazer um acesso indexado quando eu tenho arquivos que são baseados na ideia de registro, né? Aí eu tenho chave e valor para achar cada conteúdo, então eu tenho de fato já um índicezinho que me ajuda lá. Mas de novo, aí isso aqui nem o SO implementa. Quem vai implementar isso aqui, tirando o OpenVMS que não existe mais, quem vai implementar isso aqui são bibliotecas específicas que têm algum uso para isso. Tá? Então essa de fato não tem para que querer fazer. Para a gente quase fechar o nosso conteúdo inicial de arquivos, a gente pode precisar fazer o nosso compartilhamento de arquivos, né? Eu já tenho ali, o meu arquivo está lá, o meu processo está lendo, e eu posso agora precisar fazer esse compartilhamento com outro processo, com outros usuários, né? Então a gente já sabe, a gente já viu lá em processo que ler, né? Vimos naquela ideia de região crítica lá, que ler não é problema, o problema é escrever, né? Então se eu compartilho um arquivo, a leitura desse arquivo tá show de bola, tá liberada. A escrita já não, né? A gente precisa ter algum tipo de controle, assim como era na nossa região, na região crítica lá no problema de exclusão mútua. Tá? Então, o mecanismo usual para fazer esse controle, né, de acesso ao que está sendo compartilhado é a mesma ideia de exclusão mútua. A gente usa uma trava, um lock, né? Não vou lembrar, mas é muito comum em Unix, por exemplo, quando você está compartilhando um arquivo e alguém está usando aquele arquivo, no diretório daquele arquivo tem um arquivo que é oculto chamado .lock. Aí quando você abre o .lock lá, você tem uma definição de quem está acessando o que. Então é a mesma ideia, é uma trava, que pode ser um outro arquivo, né? E esse arquivo ele
só vai ser escrito ou lido por quem conseguiu, digamos assim, entrar nessa área de exclusão mútua, né, pediu acesso primeiro ao arquivo, por exemplo, né, e funciona tranquilamente. É uma ideia bem simples. Você cria um arquivo lá, um elemento, uma trava, que via de regra é um outro arquivo que fica oculto, não fica disponível, que você consegue fazer lá. Então, os SOs quase todos eles oferecem algum tipo de mecanismo para fazer trava ou para sincronizar arquivos que estão em aberto. Tá? Isso aí é padrão para tentar garantir que o negócio funcione. É a solução mais simples e mais usual para que o negócio funcione. As travas, né, que os SOs eles vão poder oferecer, elas podem ser obrigatórias, né, mandatórias, né, assim, eu precisei aqui desse arquivo aqui, esse negócio ele só abre se tu criar uma trava para ele, uma trava obrigatória. E essa trava obrigatória ela não tem negociação, tipo uma trava atômica, né? Um outro processo só vai conseguir ver esse arquivo quando aquela trava for desligada. Ou você pode pensar em travas recomendadas, né? Dizer assim, olha gente, esse arquivo aqui, embora ele não seja algo tão relevante, era legal ter uma trava. Aí o cara implementa se quiser, né? Pode ser que um processo implemente a trava, outro não implemente a trava. Depende um pouco da ideia aí. O núcleo do SO só vai ofertar travas mandatórias, tá? Travas obrigatórias. Travas recomendadas são aquelas feitas pelo programador, tá? Não tenha dúvida disso. Eu lembro que o HTTP, o Apache, que é o servidor HTTP lá da web, era o mais famoso, mais usado, não sei se ainda ele tinha um mecanismo de controle de acesso, então você conseguia criar um controle de acesso por diretórios. Então assim, tem o /alfan_edu_br/cursos. Então você poderia colocar um diretório ali, um arquivo na realidade, naquele diretório para dizer quem eram os usuários que conseguiam acessar aquele arquivo, né? E aí tinha na hora que você criava esse elemento de controle de acesso, ele também criava um arquivo .lock. Então, algum daqueles usuários logou, né, ele fazia um login e uma senha para entrar naquela região, para acessar aquele conteúdo lá, o arquivo lock era ativado. E aí, enquanto o usuário estivesse lá, não saísse daquela página, o lock ficava lá, né? Aí o problema era o cara abriu aquela página, fez uma operação e deixou a aba aberta lá, aquele negócio estava travado até o próximo aparecer aí. Ou ele lembrar de voltar lá e remover o negócio. As travas que são implementadas para garantir o compartilhamento, né, elas podem ser exclusivas, que elas vão garantir o acesso exclusivo àquele arquivo. Então assim, é uma trava que travei, só eu pego, que é nesse caso do HTTP, do Apache agora, né? Travei ali aquele diretório, aquele conteúdo, aquele arquivo, pode ser por arquivo, só eu consigo acessá-lo. Enquanto eu não liberar a trava, ninguém mais acessa. Ou você pode ter travas compartilhadas também, né? Aí essa trava, elas impedem uma trava exclusiva, mas aí é um controle de bom senso, né? O que vai acontecer? Todo mundo pode compartilhar aquele conteúdo, legal, beleza, mas e aí? A gente tem que ter mais ou menos um consenso de escrever algo que não pode acontecer, né? Para garantir que não tenha inconsistência no seu valor. E eu acho que para a gente fechar, se eu não estou enganado aqui, a gente chega na semântica do acesso do compartilhamento, né? Que é a forma como os dados escritos por um processo, eles são percebidos pelos outros processos que têm também aquele mesmo arquivo, né, sendo compartilhado. Então essa é chamada de semântica de compartilhamento, né? Como é que todo mundo percebe que um arquivo está sendo escrito, né? Um arquivo que é compartilhado está sendo escrito. Tem várias ideias, né? A primeira delas é uma semântica imutável, que diz que se um arquivo ele pode ser compartilhado por vários processos,
e ele então é marcado como imutável, né? Então ele somente pode ser lido, ele nunca pode ser escrito, ele nunca pode ser modificado, e é o que faz todo sentido, né? Se eu tenho um arquivo que pode ser compartilhado com mais de um processo, o correto seria aplicar uma semântica imutável, né? Todo mundo lê, mas ninguém escreve, beleza? Ah, Feitosa, mas se isso fosse uma aplicação bancária, tu precisa também colocar dinheiro na conta. Tu só não pode fazer saldo. Tu precisa colocar, tu precisa sacar. Então, a semântica imutável, na teoria, não vai funcionar para esse caso aí. O Unix, ele tem ali uma espécie de modificação, né? Toda modificação que é feita num arquivo, ela é imediatamente apresentada, disponibilizada para todos os processos que tem o arquivo em aberto. Então tem um controle de comunicação que diz, olha pessoal, o processo P1 acabou de escrever isso aqui lá no arquivo ABCD. Então tem um mecanismo de comunicação entre os processos aí, onde isso acontece. Ó, pessoal, o processo P4 acabou de escrever 2 no arquivo 4. Beleza. Então tem que ter esse mecanismo de controle. Pode ocorrer, obviamente, de 2 processos tentarem escrever ao mesmo tempo. Então tem que ter todo um mecanismo de gerenciamento de controle, tá? Tem a semântica de seção, né, que considera que cada processo usa o arquivo em uma determinada seção, né? Então é como se o arquivo ele tivesse um tempo, a ideia do quantum ali para ele tem um tempo onde ele pode abrir o arquivo, ler, escrever, paraná, e fecha, tá? Essa é a ideia. Ele tem um tempozinho ali, desculpa, gente. Tem um tempo que permite isso para ele. Então, as modificações que acabam sendo feitas, elas são sempre visíveis. E aí eu acho que a figura aqui ela dá um exemplo legal. O P1 abriu o arquivo, leu aqui, fez uma escrita aqui, e aí agora ele já continua lendo porque alguém já pediu aqui acesso para ele, né? Então a partir daqui ele já não pode mais escrever. Aí agora o P2 leu, né? Leu de novo, né? Leu 23, o cara foi aqui, escreveu 39, né? Ele depois aqui já leu 39, mas aqui já tá na ordem desse outro P2 aqui, que tá lendo 23, leu de novo 3, esse cara aqui também agora já pediu para acessar, então ele já não pode mais não pode mais escrever nada no 23 aqui. Esse cara tá lendo 39 aqui, ele tá escrevendo o 71 aqui, esse cara tá lendo 6, e aí aqui já no processo 4 ele conseguiu ler o 71. Então tem um controle de sessão aí, né, onde todo mundo tá vendo o que todo mundo tá fazendo, e aí você tem um controle. Olha, agora eu já quero ler. Eu posso ler? Posso. Enquanto tu estiver lendo, pode. Se tu quiser escrever, não pode, porque eu estou escrevendo aqui ainda. Então tem esse gapzinho aqui, esse time, ó. Aqui o processo perdeu acesso ao arquivo, digamos assim, e aí a partir daqui o P3 pode fazer a sua escrita, assim como o P4 também pode fazer a sua escrita. Só o P1 que já iniciou lendo e escrevendo, e aí depois fez leituras. Tem a semântica de transação, né? Onde aí é um padrão bem SGBD, né? Uma transação vai ser ali uma sequência de operações, né? De leitura e de escrita em um ou mais arquivos lá que estão abertos ou que estão em uso por um processo, tá? Então é literalmente uma transação, porque você tem uma sequência, um scriptzinho que você vai dizer assim, olha, no arquivo tal eu vou ler isso, no arquivo tal eu vou escrever isso, no arquivo tal eu vou fazer isso, eu vou fazer assado, vou fazer desse jeito, de um lado, do outro, beleza. Então você tem de fato ali uma espécie de transação. Tem marcadores, né, de início e fim, begin e end, e aí você executa de uma única vez, tá? E todas as modificações, né, durante o arquivo, elas não são visíveis para as outras transações. Então eu tenho que executar uma transação por completo, aí eu liberasse tudo, aí todo mundo que está compartilhando aquele arquivo comigo conseguiria ver aquelas alterações que foram realizadas.
Confesso para vocês que nunca precisei usar nada do tipo na minha vida. Não utilizei em sistemas operacionais essa ideia de semântica de transação. Conheço a semântica de sessão, até porque é muito aplicada em redes, né? É algo muito convencional em redes. A ideia da semântica imutável a teoria perfeita, né? E a do Unix é um negócio usual que tem todo um trabalho de concorrência, né? Tolerância à falha para garantir a comunicação mais correta entre os processos. Tá, ainda tinha controle de acesso, ó. Ainda tinha a ideia final aqui, que está muito relacionada com segurança. O último elemento então, de arquivos é a ideia do controle de acesso. Como é que você garante que uma pessoa, um usuário, um processo, uma aplicação tem direito, né, tem o poder de poder acessar aquele arquivo, de poder ler, de poder escrever aquele arquivo ali. Então, basicamente, o que se faz é, pegando de novo lá no começo do conteúdo, atributos. Você vai definir atributos que vão caracterizar esse arquivo, esse diretório, né? Então, você pode ter um proprietário, tem um atributo lá, o proprietário, que pode dizer quem é o dono daquele arquivo, é o Feitosa. Você pode dizer qual é o grupo, qual o Feitosa é professor. Então, todo mundo, se o usuário for o Feitosa ou se o grupo professor, pode ler, pode escrever esse arquivo, tá? Então, é mais ou menos nessa linha. Você cria um proprietário e você diz o que cada proprietário, dono, grupo pode fazer, que de fato é permissão de acesso, né? Acho que é basicamente o que vocês devem ter visto aí com o Unix. Uma ideia inicial para isso é usar uma ACL, né? uma Access Control List, né? Onde eu tenho para cada arquivo quem faz o que. Então, para o arquivo 1 o João ele pode ler, o José pode ler e escrever, a Maria pode ler e remover. Já no vídeo.avi, o José pode ler, a Maria pode ler. No música MP3, o Daniel pode ler, escrever e apagar, ou remover. Tá? Então, assim, é uma ideia usual. Eu diria que o padrão para sistemas operacionais é o que o Unix criou, que é essa abordagem aqui de controle de acesso, onde eu tenho permissões para usuário, para grupo de usuários e para os demais usuários, né, que é o user, grupo e outros. E as permissões, elas são 3 permissões só: leitura, escrita e execução. E aí essa combinação aí me dá algo do tipo assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui um terminal. Eu estou compartilhando minha tela ou estou compartilhando só a aba? Vocês não estão vendo meu... Tá, então deixa eu voltar para cá e eu vou mudar vou parar rapidinho aqui a apresentação e vou... Bora, meu filho, compartilhe, pelo amor de Deus. Isso, muito obrigado. Apresentar agora, vamos apresentar. Acho que uma janela resolve. Pronto, tô aqui já, compartilhar. Vocês estão vendo aqui o meu terminalzinho, né? Vou dar um ls aqui, tem esses vários arquivos aqui, eu vou dar um ls-la que vai dar. Então é basicamente isso que o Unix criou. Vou pegar aqui o Postman, que é uma aplicação de... Sai, meu queridão, pronto. Que é um aplicativo que faz manipulação de requisições HTTP. Pronto. Ele tem um D na frente, me dizendo que ele é um diretório, certo? Aí ele tem um RWX, um R-X, um R-X. Então, eu tenho 3 permissões aqui. Leitura. Eita, baguncei, né? Cadê o Postman, pelo amor de Deus? Feitosa. Tá ali. ls-la. Volta pro Postman aqui. Pronto. Tá aqui. Né? O RWX é leitura, escrita e execução. Né? Isso é valorado. O R vale 4. O W vale 2 e o X vale 1. Né? Então, se a gente somar, esse cara tem 7. O próximo é um R-X, quer dizer que ele pode ler, ele não pode escrever e ele pode executar. Ele quem?
é esse grupo aqui que é o staff. Então, os primeiros 3 RWX era para esse cara aqui, ó, o usuário, o dono, o Eduardo Feitosa. Esse R-X é para o staff. E esse outro R-X é para os outros. Qualquer outro usuário do sistema também consegue ler, consegue executar. Esse é o padrão que o Unix criou e eu acho que o próprio Windows usa isso, se eu não estou enganado. Tá? Então funciona para todo mundo e é a melhor ideia. Então, não sei se eu quero um diretório ou não, ó. Esse arquivo de baixo aqui, ó, o burp.cert. No primeiro byte é um traço, então ele não é um diretório. Aí ele tem um RW, então eu consigo ler e escrever. Eu não consigo executar, até porque ele não é um arquivo executável. Depois o staff consegue ler, não consegue nem escrever nem executar, e os outros usuários só conseguem também ler, não conseguem escrever nem executar. E assim vai. Tá? É a ideia padrão aí que foi elaborada pelo Unix. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui a minha telinha para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Ah, tá. Deixa eu compartilhar de novo, então. Pronto. Compartilhando. Aqui é um ls, que é para listar o diretório, né? Menos LA, que ele lista em ordem, organizadinha, bonitinha ali. Ele faz essa leitura. Tá? Aí, se você quisesse mudar aí um arquivo, eu vou fazer uma modificação aqui, ó. O chmod é um comando que faz modificação. Eu poderia colocar um 777 para esse... Cadê aqui? Esse key.pen aqui, ó. 777 key-public pen. A gente foi listar agora o key-public pen. Agora ele tem, ó, leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução, né? Então eu, o dono, posso ler, escrever e executar, o staff pode ler, escrever e executar, e qualquer pessoa pode ler, escrever e executar. Obviamente isso em questão de segurança é muito ruim, né? Que eu estou deixando todo mundo executar, e se fosse de fato um arquivo executável, o negócio ia ficar bem estranho. Gente, eu acho que no material, eu acho que era isso. Se eu não estou enganado, esse depois é só o material final, que é a abinha lá da gerência de arquivos finalizando. Algum dos dois tem alguma dúvida aí? Olha que negócio está cada vez pior, tem só 2 hoje, viu? Não, se você tivesse me avisado que tinha prova, eu podia dar aula às 5h30, estava sossegado aqui. Era só ter me avisado, que eu podia mudar meu horário, a aula podia ser à noite, eu estou sossegado. Era só ter me avisado, mas agora já foi. Agora a Inês é morta, né? Então já está aí tudo funcionando bonitinho. Não, isso que eu percebi, né? Que como vai estar gravado, ninguém nem se deu o trabalho de me avisar, né? Bonito, né? Se não tem o Daniel aí, ó, vindo na minha aula, não tinha ninguém, né, Odalise? Coisa feia. Tá, tranquilo. Tranquilo, gente? Beleza. Então tá. Então na quarta a gente fecha essa parte de arquivos, e aí o conteúdo tá quase acabando. Tá? Amanhã eu acho que eu não consigo corrigir os trabalhos ainda. Aí na quarta-feira já fica mais tranquilo, que eu vou ter algumas bancas na semana, até o fim de semana, e aí quando você já leu o trabalho, quando o aluno é seu, né, você fica lá só fazendo H, né? Então, como isso fica para a gente estar cada 50 minutos, né, dá para esse intervalo eu deixar aqui a telinha aberta, tá ouvindo o que ele está falando e tá corrigindo o trabalho. Então, acho que até sexta-feira eu já entrego para vocês os trabalhos da atividade corrigida. O Daniel dele já corrigi. Mas aí fica todo mundo sossegadinho. Tá bom, gente? Acho que era isso. Vou interromper.